Você é uma mulher de alto potencial que se sente estagnada e sem perspectivas em sua profissão? Sabe aquela sensação gostosa quando você é reconhecida e valorizada por um trabalho que realizou? Sabe aquele frio na barriga que dá quando você tem um projeto desafiador e importante? E como é bom quando você usa suas habilidades e se supera, dando o melhor de você mesma. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Você sabe que tem potencial, que pode muito mais do que está realizando hoje. Você sabe que pode ter mais liberdade financeira, ganhar mais, brilhar mais, ter uma posição de mais destaque. Se você está cansada de fazer tarefas irrelevantes, de ver os outros sendo reconhecidos pelo trabalho que você faz, de dizer sim para todo mundo e estar sobrecarregada e não aguenta mais ser deixada de lado de reuniões importantes, saiba que provavelmente não é sua culpa. Se isso está acontecendo contigo, você pode estar com o que eu chamo de maldição da mulher invisível. MMI. Quem tem MMI são mulheres que não importa o quanto se dediquem e quão boas elas sejam, elas continuam sendo invisíveis, não valorizadas, não conseguem alcançar seu pleno potencial. Estão estagnadas e sem reconhecimento e, na maioria das vezes, têm seus talentos ignorados pelas empresas. E mesmo sendo excelentes no que fazem, tendo alta performance, não são reconhecidas. Se essa é você e ocupada é o seu sobrenome, posso te garantir que você não está usando todo o seu potencial e definitivamente não está vivendo a sua vida ao máximo. Está na hora de se destacar e receber o status e a relevância das profissionais do seu nível, porque você nasceu para ser uma mulher sem limites para crescer. É sim permitido crescer, conquistar e brilhar, e por que não inspirar outras mulheres? Eu quero um mundo onde não haja mulheres invisíveis. Quero mostrar que todas podem estar onde quiserem, que arrasamos, brilhamos, impactamos, que merecemos brilhar e ser tudo aquilo que desejamos ser. Eu já fui uma mulher invisível e agora dedico a minha vida a transformá-las, não apenas em mulheres que se destacam pelos seus talentos únicos, mas também em mulheres de referência que inspiram e impactam. Porque o mundo precisa de mais mulheres fazendo aquilo que se sentem bem, participando, crescendo, prosperando. E essas mulheres trazem à tona o máximo de cada um e assim fazem um mundo simplesmente melhor. Eu sou Lília Mesquita e transformo mulheres estagnadas e invisíveis em seu trabalho a assumirem todo o seu potencial para finalmente serem reconhecidas pelos seus talentos, valorizadas, tornando-se referência para todos ao seu redor. Eu transformo mulheres invisíveis em mulheres sem limites para crescer. E meu superpoder é revelar e destacar potenciais antes escondidos que estavam sendo desperdiçados. Através da minha mentoria Mulheres que Iluminam, você descobrirá como abandonar a insatisfação profissional e começar a viver o próximo passo da sua carreira em 90 dias ou menos. Usando a minha arma secreta, o Código do Prestígio, eu me tornei uma mentora de mulheres, palestrante e empresária de sucesso, tendo atuado em cargos de alta liderança em diversas empresas, entre elas uma das maiores consultorias do mundo, atingindo influência internacional e sendo hoje referência para milhares de profissionais. É com grande alegria que posso dizer, comecei do zero, como estagiária tímida em uma cidade do interior e me tornei uma consultora empresarial reconhecida. E hoje tenho o privilégio de ser mentora de mulheres como você. Atualmente, eu sou sócia e gerencio 2 empresas com mais de 35 funcionários. Tanto eu, pessoalmente, quanto minha equipe, recebemos diversas premiações e eu me orgulho de sempre trazer o melhor a todos que impactam. Essa mesma metodologia tem ajudado minhas clientes a transformarem não só sua carreira profissional e os seus negócios, mas também a trazer um novo sentido e completude para suas vidas e, de quebra, se tornarem referências em seus mercados e se destacarem como profissionais de sucesso. Maravilhoso, não é verdade?
Mas você provavelmente está pensando: incrível, Lilian, parabéns! Mas você deve ter tido sorte, deve ter ganho as coisas de mão beijada. Além disso, não tem a sua coragem, a sua confiança, a empresa que trabalho é muito complicada, meu chefe é uma pessoa muito difícil, também eu não sou boa em se destacar e eu nem sei se eu tenho os requisitos para subir na carreira. Talvez eu não esteja pronta. Bom, eu não sei onde você está agora, mas posso te dizer que eu comecei do zero absoluto em uma cidade pequena do interior. Estudei quase a vida toda em escola pública e com muita dificuldade consegui um estágio em uma fábrica de móveis em uma cidadezinha minúscula que eu demorava 4 horas para chegar. Mudei sozinha para São Paulo, dinheiro contadinho, sem conhecer ninguém. Sem ajuda, chorava à noite de medo por estar numa cidade grande e desconhecida e não podia nem ligar para minha família, pois eu não queria que eles ficassem preocupados. Eu era super tímida, não tinha contatos, não falava inglês, tinha pouquíssima experiência e morria de vergonha porque eu não entendia os termos corporativos que usavam. Algumas pessoas do trabalho faziam piadas sobre meu sotaque do interior. E eu tinha que conquistar um espaço em uma equipe que já se conhecia há bastante tempo e era desafiada por outras profissionais mais seguras e descoladas que me testavam o tempo todo. Por muito tempo eu fui só potencial e invisível, tinha pavor de brilhar. Isso prova que se eu conseguir, literalmente, qualquer um pode. Então, como que eu fiz para sair de uma mulher invisível a líder de referência, indo de estagiária a consultora empresarial em uma das mais reconhecidas consultorias do mundo, recusando inclusive várias ofertas de cargos executivos de grandes empresas e depois me tornar uma empresária, palestrante e mentora de mulheres? Tudo começou quando o dono de algumas fábricas, que era também coordenador do curso de pós-graduação de engenharia de produção da Unesp, confiou em uma garota de 20 anos, sem nenhum conhecimento ou experiência, a implantação de um dos projetos mais importantes da empresa. Neste caso, essa garota era eu. Mas deixa eu te contar como que eu cheguei nesse momento. Desde pequena, eu nunca quis ser igual aos outros, ter a vida padrão e rotineira que a maioria das pessoas ao meu redor tinha. Eu cresci como a típica menina do interior. Nasci em uma cidade pequena, com pais de origem muito humilde, com uma infância de bastante dificuldade financeira. Mas apesar de não conhecer outra realidade naquele momento, eu olhava a nossa vida e sabia que podia ser melhor. Nos meus pensamentos, sonhava em viajar, sonhava em trabalhar em empresa e ser bem-sucedida. Nem sabia direito o que era, mas eu me imaginava muito chique em uma cidade maior, em um trabalho super chique. Eu sempre tive esse dom de ver o potencial das coisas, ver a melhor forma que alguém pode ter, ver tudo o que pode se tornar. Vejo isso em pessoas, situações, relacionamentos. Eu sabia desde pequena que havia mais do que aquela cidade podia me dar. Eu tinha uma certeza muito forte, acreditava com toda a minha alma que eu seria tudo aquilo que sonhei, independente de onde eu nasci. Porque o que eu desejava era algo diferente e eu confiava que eu poderia criar qualquer realidade. Até que um dia eu estava sentada na calçada com outras crianças. Eu confessei a uma amiguinha que eu me tornaria uma pessoa muito bem-sucedida. Eu seria chefe em uma empresa, em uma cidade grande, bonita e que as pessoas se orgulhariam de mim. Um adulto que estava atrás da gente, encostado no muro, gritou: "Ei, acorda! Quem você pensa que é? Você não é especial não, a gente é pobre, pode se conformar com isso." E como se não bastasse, ele continuou: "Quando você crescer, vai arrumar um marido, trabalhar igual uma coitada e vai viver assim, como a gente. Isso não muda não, nem precisa sonhar. Pode se conformar que é o que tem para você." Supondo que um adulto sabe das coisas, aquelas palavras me soaram como verdades absolutas e inquestionáveis. No fundo, meu grande medo era que fosse verdade, que eu não era ninguém, que eu não tinha nada especial em mim, que talvez não fosse tão importante como as pessoas de destaque, que a minha versão mais autêntica e real não tinha valor nenhum. Foi avassalador para mim e foi como se duas Lilian existissem a partir daquele momento.
Uma que tinha perdido a confiança de ser eu mesma, acreditei que não tinha valor nenhum simplesmente por ser quem eu era, que tinha que ter coisas, conquistas, certificações, ter valor. E como eu odiava essa ideia, comecei a ter que provar através de conquistas que eu tinha valor sim. A outra Lilia que tinha pavor de brilhar. Afinal, eu era igual a todo mundo, então não poderia me destacar. E por isso me tornei uma pessoa que tinha que ter alta performance para se sentir aceita e valorizada. E ao mesmo tempo, que não brilhasse demais, porque eu não poderia me destacar. Eu entrei em uma das melhores faculdades do país na época. Mesmo com desafios, tendo minha base em escola pública, mesmo assim, eu dificilmente pedia ajuda. Sempre procurava resolver tudo sozinha. Me tornei sempre ocupada. Na faculdade, além de estudar o dia todo, fazia atividades extracurriculares, projetos de expansão. Eu estava sempre à frente nas atividades. Quase não me divertia. Fui ficando cada vez mais controladora, afinal, o desempenho sempre tinha que ser acima da média. Me tornei a filha perfeita, a estudante perfeita, fazia tudo o que pediam e eram esperado de mim. E finalmente consegui meu estágio, tão sonhado na empresa, que era tudo que eu mais queria na vida. Como eu não tinha inglês, não tinha passado em nenhum outro processo seletivo na cidade que eu morava, pois era muito concorrido, o estágio que eu iniciei era em outra cidade, a 52 km da onde eu morava, e eu não tinha carro. Eu acordava às 4 da manhã, pegava um mototáxi, ia para a rodoviária, ainda no escuro, pegava um ônibus que me deixava na rodovia, em frente a um canavial. E lá eu ficava um tempão olhando aquela cana toda e esperando alguém da fábrica me dar uma carona para eu conseguir chegar ao meu estágio. Era muito difícil, mas eu ia felizinha da Silva porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo que eu realmente queria. Até que um dia algo aconteceu que mudou o rumo da minha vida. O dono da fábrica veio com um livro de uma metodologia japonesa que eu nunca tinha ouvido falar na vida, para implantar na empresa dele. Ele olhou para mim e disse: Lilian, eu quero que você leia isso e implante aqui. Eu pensei, eu vou implantar isso aqui? Uma estagiária implementar um plano de reestruturação complexo? Será que ele enlouqueceu? Ao mesmo tempo que me dava frio na barriga, eu me sentia realizada e feliz por alguém ter acreditado em mim. Eu não tinha nenhuma experiência, nenhum certificado que fizesse que ele confiasse em mim. Aliás, naquele momento, ele conseguiu enxergar algo que nem eu mesmo via, a profissional que eu era autenticamente. Sem certificações, sem experiência, sem nada que me desse um título importante. Ele confiou em mim pelo simples fato dele me ver líder, simplesmente por quem eu era. Ele viu algo diferente, ele viu meu potencial. Imagina aquela menina tímida, de 20 anos de idade, em cima da plataforma de expedição onde ficavam os caminhões e a fábrica inteira me ouvindo explicar como funcionaria aquele programa. Eu não posso descrever o quão impactante foi para mim esse momento. Eu senti finalmente que eu estava no lugar certo, fazendo algo que realmente fazia a diferença, que meus talentos estavam sendo reconhecidos, que eu estava sendo valorizada por quem realmente eu era. E o mais impressionante, eu me tornei referência na empresa, inspirando e impactando todos à minha volta. Além dos resultados excepcionais que tivemos em alguns meses e o aumento da produtividade, o que mais me emocionava era ver o aumento do bem-estar dos colaboradores e a diferença que o meu trabalho fazia na vida de cada uma das pessoas que eu tocava. Eu estava radiante de felicidade. Aquela menina do interior que sonhava em trabalhar em uma empresa grande onde fazia diferença, finalmente era realidade. Tinha o respeito e a admiração de todos. Estava arrasando, brilhando, simplesmente por fazer o que eu mais amava: liderar e trazer à tona o melhor de cada um. E ao fazer isso, tornava a vida das pessoas melhor no trabalho. Antes ainda de me formar, recebi o convite para ser efetivada e cuidar não só de uma, mas de 2 fábricas. Nós só podemos conectar os pontos olhando para trás, não é mesmo? Apesar de me sentir muito feliz e realizada no dia a dia na empresa, uma vozinha dentro de mim dizia:
quem você pensa que é para brilhar. Você não tem experiência, nunca fez curso de gestora, você é só uma menina do interior tentando fingir que é algo que não é. Você precisa de certificações, de algo que comprove que você é líder. E por mais incrível que pareça, apesar de ser naquele momento a líder autêntica que sonhava ser, a voz que duvidava em mim ganhou. E eu pedi demissão. E eu fui procurar um lugar que me desse o que eu achava que precisava. Uma gestora acima de mim, uma líder real, com certificações e cargo, que me ensinasse a ser o que eu já estava sendo, mas eu não podia acreditar. A profissional que eu tanto desejava me tornar. E os próximos anos da minha vida foram assim, sempre com alguma gestora acima de mim, buscando validação, fazendo cursos e certificações, ganhando experiência para um dia ser uma gestora real. E tudo vai bem, até que do dia para a noite, a minha gestora sai da empresa. Eu estava lá agora como gerente interina. Sabe o que é gerente interina? Quando você é, mas não é. Você faz trabalho de gerente, mas não tem o título, nem o cargo, nem o salário. Pois bem, eu estava lá com a minha equipe nas minhas mãos, fazendo orçamento de pessoal, rotina de RH para administrar de mais de 600 colaboradores, participando de reuniões junto com os demais gestores da empresa e diretores, sendo a única não gestora lá. Não tinha tempo para nada. Eu tive até a atitude de mudar literalmente para frente do hospital para facilitar. Eu acordava e atravessava a rua já para o trabalho. Eu tinha diversas atividades para gerenciar. Quando já era noite, eu atravessava a rua de volta novamente, ia dormir e no dia seguinte começava tudo novamente. Eu estava gerenciando o setor, era muita demanda, tudo estava sob o controle e a empresa não me dava nenhuma perspectiva de resolver a formalização da minha situação. Eu seria promovida? Só Deus sabia. E alguns meses se passaram. Eu comecei a pensar, por que tinha pessoas que simplesmente deslanchavam nas carreiras, cresciam e tinham desafios e muitas nem eram tão boas assim para ter esses resultados, enquanto eu, de tempos em tempos, ficava invisível na empresa, estagnada, pensava, o que tem de errado comigo? Parecia que eu tinha uma maldição. Não importava o que eu fazia, eu ficava no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, e isso se repetia. Eram sintomas parecidos com aquele filme, O Feitiço do Tempo. Sabe qual é? Porque lembra no filme que tem o dia da marmota, que tudo se repete? Era mais ou menos assim. E o que se repetia era, sentia que não era meu lugar, que não estava sendo valorizada ou reconhecida na empresa, não estava feliz com o que eu fazia no trabalho, queria mudar, mas não sabia como, não estava feliz com a minha aparência pessoal, sentia muito cansaço físico, às vezes dores nas costas, no estômago e dores de cabeça. Não entendia como pessoas menos qualificadas se destacavam mais do que eu. Tinha muita responsabilidade como gerente e estava sendo interina. Aí eu pensava, talvez existisse realmente esse feitiço, uma macumbinha, sei lá, uma maldição, que jogam nessas profissionais dedicadas que nem eu. Porque eu fazia tudo e eu priorizava meu trabalho em detrimento de questões pessoais. Estava sempre disposta para fazer o que fosse preciso, procurava fazer tudo correto, nunca faltava ou tirava férias. E minhas entregas eram de qualidade, mas nunca senti que o problema fosse meu. Parecia que estava sempre esperando alguém finalmente me reconhecer para ver o quão especial e incrível era profissionalmente. E então, só então, o mundo me enxergaria. Mas a questão é, não importa o quanto eu tenha crescido na carreira, quantas entregas incríveis eu fiz, com essa espécie de maldição das profissionais, eu nunca chegaria onde gostaria. Eu sempre fui potencial, sempre esperando para chegar algum dia no status de uma verdadeira líder. E enquanto eu esperava, eu continuava sendo uma mulher invisível dentro das empresas. Profissionais com muito menos experiência do que eu, menos certificações e com menos para oferecer, estavam escalando nas organizações
e algumas até abrindo seus próprios negócios. E embora elas possam ser boas, eu sei que eu estava perdendo tempo e me privando de brilhar e ajudar tantas pessoas como as que tenho ajudado agora. Profissionais nessa situação estão sofrendo o que eu chamo de síndrome da profissional interina, que diz sim para tudo e todos, aceita ser mulher de bastidor, que faz o que pede, mas tem zero de reconhecimento. Ocupando formalmente a posição de líder ou não, é uma mulher super dedicada e eficiente no que faz. Este tipo é muito útil nas empresas, pois não reclama, aceita as tarefas, mesmo que seja dado em cima da hora, dá sempre um jeitinho de fazer. Procura manter tudo funcionando perfeitamente, facilitando a vida das pessoas, não quer entrar em conflito ou chatear as pessoas, prefere fazer do que ir contra o que estão pedindo. Está cansada, desmotivada e sente que precisa fazer alguma coisa para mudar sua situação, mas sente-se segura daquilo que já faz e está no controle das situações? Ela está esperando uma mudança na empresa ou na liderança para que a sua insatisfação profissional seja resolvida. O tempo está passando e o seu sofrimento só aumenta, mas ela não reclama, ela sofre sozinha. É um talento totalmente despercebido na empresa, está sendo desperdiçado. Não é chamada para nada importante, mas quando o assunto é urgente e precisam de um trabalho de eficiência, a quem elas recorrem? Exatamente, já viu essa cena? Sente que está no limbo profissional, não vê saída, mas também não está feliz dessa forma. Essa mulher tem bom relacionamento com as pessoas, mas acaba não sendo envolvida quando há reconhecimento, prêmios, manifestações públicas ou privadas de valorização. Essa era eu, a típica mulher do bastidor, gerente interina, dizia sim para tudo, super dedicada, trabalhando tanto e não recebendo o reconhecimento pelo que fazia. Depois de um novo momento no limbo profissional, estagnada novamente, fui conversar com a minha gerente sobre os meus sentimentos na empresa. Eu a admirava muito. Minha gerente era uma mulher super inteligente, entendia tudo da área, uma pessoa habilidosa com pessoas e situações, extremamente direta. Ela me disse algo que pode parecer simples, mas mudou completamente a minha vida. Lília, você não precisa de absolutamente nada para dar o próximo passo na sua carreira. Você já é essa profissional que está querendo ser. Você tem tudo aí dentro de você. Você tem o direito de brilhar, se destacar, de ser tudo o que está aí para ser. E mais do que isso, é sua obrigação perante o mundo. Ser menos do que você só para agradar os outros, por medo de brilhar ou porque você não acredita que pode, não serve para nada. Muitas de nós mulheres estão esperando alguém nos validar, nos aprovar, para nos considerarmos dignas de reconhecimento. Buscamos nas empresas, nas certificações, nos outros, a validação de quanto potencial temos e de onde podemos chegar. Esperamos que alguém nos diga até onde podemos ir. Esperamos incentivo, apoio e muitas vezes deixamos nossos sonhos nas mãos de outras pessoas. A minha gestora então descreveu com entusiasmo quão incrível era e me encorajou a ocupar uma posição de liderança, pois segundo ela, já estava tudo ali. Eu era mais do que imaginava e ela conseguia me enxergar. Ela me ajudou a enxergar que o reconhecimento e valorização que eu estava buscando eram algo para tentar provar que eu era importante, mas o que realmente importava é que eu já tinha dentro de mim, o que eu chamo hoje de uma mulher que ilumina. O que estava acontecendo comigo sobre o meu sentimento de estagnação, que eu mesma estava me sabotando, com os meus medos, com a minha falta de confiança, e isso me impedia de crescer. E agora eu tinha que escolher, ficar ali que era confortável e seguro, todos gostavam do meu trabalho, mas não tinha uma posição de liderança que eu gostaria, ou arriscar e ser quem eu acabava de descobrir que era, uma mulher sem limites para crescer. E então eu entendi o que faltava para me sentir realmente realizada. Assumir todo o meu potencial, assumir quem eu era e ser a mulher que ilumina, que eu nasci para ser.
independente das certificações, cargo, validações das pessoas ao meu redor. Eu fiz um plano para sair da empresa e buscar uma recolocação em posição de liderança. Arrumei meu LinkedIn, me cadastrei em sites de emprego, acionei meu network e aí deu certo. Fui para uma posição de liderança e 1 ano depois eu fui convidada para ocupar uma posição sênior em uma das maiores consultorias do mundo. Eu me sentia muito confiante e parecia que agora, finalmente, as coisas começavam a fluir. Era como se eu conseguisse ser quem eu era e ser extremamente reconhecida por isso. E na consultoria eu fui saber o que é desafio mesmo, porque a consultoria era super exigente. Mas eu estava super feliz, eu sentia que eu tinha me encontrado, cheguei a uma posição incrível, onde eu tinha imaginado para minha vida profissional, igual a minha imaginação lá de criança no interior. Tudo chique, me vestia super bem, as reuniões eram em lugares incríveis e finalmente eu tinha o status e o reconhecimento que eu havia sonhado. Consegui vários resultados interessantes com clientes e comecei a receber outras propostas de clientes querendo me efetivar como diretora nas empresas deles. Estava super feliz com essa realização e eu lembro que uma vez eu estava em um prédio lá no Rio de Janeiro, porque eu prestava consultoria lá e também estava num prédio super alto, assim, super bonito, de frente para aquela paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro. E eu lembro de ter parado assim um momento para refletir sobre tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E para mim era o meu maior sonho sendo realizado efetivamente. Era como se eu estivesse assistindo uma daquelas séries famosas da TV. Então nesse momento eu lembrei lá de trás das cenas de quando eu estava esperando a minha carona no primeiro estágio, porque a minha cena era muito diferente, né? A minha cena era o canavial, a rodovia, sozinha, eu olhando ali aquela cena e eu pensei, poxa, eu agora estou aqui, olhando para essa paisagem maravilhosa, esse sentimento incrível de realização, de concretização de um sonho. Tudo caminhava bem, até que eu recebi uma ligação da minha mãe. Meus pais têm uma empresa pequena da família e ela me disse, filha, seu pai não está muito bem de saúde, a gente tem vários desafios aqui na empresa, precisamos de você aqui. Meu coração se despedaçou. O que eu ia fazer agora? Sair do meu emprego dos sonhos, da posição que eu sempre sonhei na vida, aquela vida maravilhosa que eu estava vivendo, que eu lutei a minha vida toda para chegar, e agora eu tinha que escolher apoiar minha família, que significava voltar para a cidade do interior, trabalhar em uma empresa familiar, sem glamour, sem status, sem oportunidades que eu tinha onde eu estava, e abandonar meu sonho, uma decisão que ia ter consequências. Se eu saísse de onde estava, dificilmente eu voltaria. Uma decisão sem volta. Seria deixar para trás tudo que eu conquistei, seria deixar para trás os meus amigos que eu tinha, todo o meu estilo de vida. Eu não via outra saída. Foi uma das decisões mais difíceis também na minha vida, porque eu tinha chegado aonde eu queria, aonde eu sempre sonhei. E eu escolhi largar tudo e ajudar a minha família. E acreditar que tudo que eu me tornei, eu me manteria onde quer que eu fosse. E aí eu voltei para o interior. Um dos meus maiores medos parece que se concretizou. Porque lá atrás, quando eu era criança, o adulto me falou, Lilian, se conforme, essa é a vida que você tem, para que você quer crescer, para que você quer sonhar. E eu voltar para o interior, por mais que eu soubesse os motivos pessoais e tudo que aconteceu, a sensação era de fracasso. Era aquela sensação de como se nada tivesse valido a pena. E de certa forma, eu não pertencia mais àquele lugar. Eu tinha mudado demais. Não era mais a minha casa, não tinha amigos ali, não tinha os mesmos hábitos, simples rotinas que às vezes a gente não se dá conta, mas é diferente. Eu lembro que eu fui num restaurante, não passava cartão, nem Pix, nada, era só dinheiro. Era diferente o jeito de se vestir, o jeito das pessoas, o trabalho, de se comunicarem. Não me identifiquei com a realidade que encontrei. Empresa muito menor, cultura familiar, informalidade. Eu não tinha função. Não tinha uma sala, não tinha uma mesa, não era vista.
Perguntei o que era para fazer e disseram: tem um monte de coisas, faz aí o que você quiser. Aquilo para mim é como se dissesse: não faça nada, porque não tem importância nenhuma você aqui. Eu me sentia invisível, sem importância, sem valor. Estava sofrendo a síndrome da profissional interina, que diz sim para tudo e todos, aceita ser a mulher de bastidor e faz o que pedem. Uma das piores sensações é quando você sabe o quão boa você é e a diferença que faz, os projetos e resultados que você já teve na vida, e aí chega um lugar que ninguém te reconhece, que você é invisível, que te dá atividades muito inferiores ao seu potencial. E assim eu fiquei, por muitos meses, jogada, tentando descobrir o que as pessoas faziam e como eu poderia ajudar. Eu não tinha espaço, muito menos reconhecimento. Era frustrante e não dava para voltar atrás. Eu me sentia desamparada, sentia que tudo que eu tinha estudado na vida tinha sido em vão. Fazia um monte de tarefas que eu não via sentido e ficava ocupada de qualquer coisa que fosse para ajudar. Fui aceitando tudo. Eu queria parecer útil, me atolava de trabalho, fazia trabalho o dia todo e à noite eu chorava. Eu não pertencia àquele lugar. Até o meu jeito de vestir, que era super elogiado em outras empresas, ali eram comentários pejorativos. As pessoas perguntavam se eu ia em uma festa, porque lá todo mundo usava sapatilha, camiseta comprida e era isso. Tentei ao máximo me enquadrar naquele ambiente, ser aceita e ser útil. Afinal, eu sempre disse que tinha facilidade de me adaptar às situações. Por que agora seria diferente? Eu tentei não aparecer demais, não chamar atenção, porque me machucavam os comentários dos outros. Eu me apaguei, eu aceitei tarefas inferiores ao meu potencial, me sentia cansada e como se carregasse o mundo nas costas. Eu queria voltar a ser a mulher bem-sucedida que eu era. Voltar a poder me arrumar sem as pessoas ficarem me olhando estranho e comentando. Queria que me chamassem para uma reunião importante. Queria sentir aquele frio na barriga, entrar na sala com meu salto alto, escova no cabelo, maquiada, igual em filme em câmera lenta, cabelos voando. Queria me sentir desafiada, ser reconhecida pelo resultado real do meu trabalho, apresentar meu projeto, todo mundo aplaudindo ao final. Queria estar no coffee break com diretores, discutindo ideias inteligentes. Esse era o meu sonho. Mas eu estava ali, sentada numa mesa emprestada, batendo carimbo e arquivando vias de documentos e pensando o que é que eu ia fazer da vida. Depois de toda a minha experiência, vários títulos acadêmicos, eu me sentia uma fracassada. E além de tudo, sentia julgada pelas pessoas que estavam ao meu redor, que achavam que eu estava ali só porque eu era filha, não sabiam de tudo que eu conquistei. Você já passou por uma situação assim? Pessoas que não fazem ideia de quem você é e tudo que você já passou e te julgam. Antes, as pessoas na empresa sabiam meu valor profissional, sabiam a minha experiência, eu tinha uma identidade. E quando eu voltei, eu perdi. Porque eu voltei para o interior, não a Lília. Eu era filha da minha mãe, que todo mundo conhecia na cidade, que não tem nada contra isso, porque eu amo a minha mãe, mas era muito esquisito você não ter uma identidade, você não ser chamada pelo seu nome. As pessoas não me chamavam pelo meu nome. Me consolava saber que em algum lugar, pelo menos, eu tinha valor, mas estava na hora talvez de voltar para São Paulo. Quando eu estava pensando em voltar, algo aconteceu que fez com que tudo ficasse ainda pior. Eu recebi uma ligação de um amigo meu que era lá da consultoria e me disse: "Nossa, Lília, você tá com sotaque. Você tá com aquele sotaque de gente do interior, hein?" E pra mim, soou como um deboche. Sabe, tipo, você não pertence mais ao nosso mundo? E toda a minha identidade construída por anos, que eu lutei tanto para construir, ela desmoronou. Apesar de estar sendo invisível onde eu estava agora, uma parte minha ainda achava que eu pudesse voltar. Se eu quisesse mesmo, eu podia voltar para a vida e o emprego que eu tinha lá em São Paulo. Mas aquela ligação me fez ver a verdade. Eu agora não pertencia mais nem um lado nem o outro. Não podia mais voltar. E eu não sabia mais quem eu era, afinal de contas, porque todos os títulos que eu tinha tido na vida, nenhum se encaixava mais.
quem eu era agora. Sem performance, sem cargo, sem título, sem certificações, sem status, sem network, sem um cartão de visitas com uma empresa forte no nome, fiquei sem referência nenhuma. Quem eu era sem todos os títulos e identidades que foram dados a mim e que eu aceitei sem pensar duas vezes? Eu não podia dizer não para minha família e virar as costas, porque ao mesmo tempo que eu não tinha um local físico e também não sentia que fazia muita diferença no meu trabalho, quando ninguém mais sabia o que fazer nos assuntos mais críticos, era sempre eu que chamavam. Então, eu não podia sair dali. Eu não via outra saída para mim. Eu não queria decepcionar ninguém. E a empresa era o sustento de muita gente. Várias pessoas da minha família, outras famílias de colaboradores. Se eu não ficasse, tudo ficaria comprometido. E me disseram até que o negócio fecharia, eu me sentiria destruindo aí a situação de todo mundo. Pensava que eu não seria cristã se eu fizesse uma coisa dessas. Eu não tinha saída. Mesmo que eu quisesse, eu tinha certeza que São Paulo também não me aceitaria mais. O meu pior pesadelo tinha acontecido. A comprovação, na minha mente, de que eu não tinha valor e que eu tinha que me conformar com a minha realidade. Eu não era especial e aquela era a vida que merecia. E quando eu estava sem esperanças, depois de procurar todo tipo de ajuda, fui na igreja, no centro espírita, fiz terapia, conversei com meu ex-marido, desabafei no travesseiro, chorei. Eu conheci uma psicóloga e ela não poderia ter um nome melhor, Doutora Deusa. Fui até São Paulo, viajei mais de 4 horas até a sua clínica e depois de despejar toda a minha história, ela me fez a seguinte pergunta: quem disse que tem que ser assim? Eu lembro até hoje. Seu consultório era todo verde, acho que de propósito, porque ela veio para me dar uma esperança. Eu disse, oi? E ela disse, quem disse que tem que ser assim? Falei, doutora, eu não tenho saída, eu estou sofrendo, eu não sei como resolver. Ela disse, quem disse que você tem que trabalhar com a sua família? Quem disse que você tem que morar nessa cidade? Quem disse que você tem que fazer isso? Eu respirei fundo, tentando entender, mas como um passe de mágica ali, eu captei o que a ela ser uma pessoa espiritualizada, super qualificada, uma mulher sensacional e do bem. E se ela cogitou que eu não teria mais que fazer tudo aquilo, significava que eu realmente poderia fazer algo diferente. Que era permitido a mim dizer não, que era permitido a mim tentar outros caminhos, que eu poderia ser tudo que eu era realmente, me colocar em primeiro lugar, impor limites e ainda assim fazer a diferença para a minha família e todos os colaboradores da empresa. Finalmente, uma voz dentro de mim acordou. Até quando você vai aceitar ficar no bastidor, fazendo quase tudo e vendo os outros subirem no palco e ganharem os méritos? Até quando, então, vai ficar tocando com a barriga e levando, sabendo que você tem potencial para muito mais? Agora que você sabe que tem o direito de fazer o que deseja, é aí que você quer ficar? E foi então que eu descobri o poder do não. O primeiro passo do que é hoje a minha metodologia, o Código do Prestígio. Quando eu finalmente comecei a alinhar as minhas atividades para ser vista, notada e gratificada pelos meus feitos, comecei a dizer não para tudo que eu acreditava que não seria uma tarefa interessante para mim e a me colocar em primeiro lugar. A verdade é que no começo eu morri de medo das pessoas me acharem egoísta. Tinha pavor. Preferia não ter o que eu desejava do que ter as pessoas achando isso de mim. Não queria magoar as pessoas. Não sabia que era possível ter os dois. Ser uma pessoa que sabia o que pedia, conseguia o que queria, sem ao mesmo tempo parecer egoísta e ser reconhecida pelos meus talentos. Mas usando o poder do não, eu consegui. Comecei a filtrar as minhas atividades na empresa e que me ajudou muito a me desconectar com atividades que não me davam prazer. Passei a escolher o que eu amava fazer e dizer não para o resto. Passei a pedir trabalhos que me desafiavam. Passei a estar nas reuniões mais importantes. Passei a ser reconhecida e me destacar. O poder no não
fez com que eu conseguisse delegar mais e me sobrava tempo para outros projetos. Eu não era mais indispensável na empresa, eu estava sendo reconhecida por quem eu era e as oportunidades incríveis começaram a aparecer para mim. É verdade que algumas pessoas não gostaram da minha atitude, mas aos poucos fui mostrando que ao fazer o que eu fazia de melhor, todos ganhavam. A empresa tinha mais resultados, a performance de todos ao meu redor melhorou também. Foi ótimo para mim e para a empresa. Eles estavam ganhando muito mais com pessoas comprometidas e interessadas em fazer aquelas atividades e ao mesmo tempo que aprendiam coisas novas. Aprendi a importância de recusar tarefas. Quando dizia não, não me sentia mais culpada ou com medo do que as pessoas iam pensar. Comecei a tomar algumas iniciativas de mudança, a pensar um pouco mais sobre as minhas atividades diárias. Tinha cada vez mais clareza sobre o que eu não queria na minha vida profissional, o que não aceitava mais e o que me sufocava e desanimava. Comecei a cuidar um pouco mais de mim, a me vestir diferente, voltei a usar salto alto, a me maquiar e amar o que vestia, independente de como as pessoas se vestiam ou o que elas pensavam. Entendi que aceitar tudo não me valorizava. Comecei a entender o meu próprio valor e a me reconhecer. Eu descobri que eu poderia abrir a minha própria empresa e gerenciar o meu horário, o que me possibilitaria também a continuar dando suporte para minha família. Então, eu fiz a formação de coach, abri uma empresa de treinamento e comecei a atender vários clientes e a fazer vários cursos na área, porque eu queria muito me especializar rápido. Estava bastante empolgada. E agora estava atendendo clientes, mentorando novos coaches, crescendo nas redes sociais, dando aula em faculdades, sendo convidada para palestras e ainda não deixei de apoiar a minha família. Eu estava me destacando em vários projetos, tudo ia muito bem. Eu queria consolidar meu negócio que estava apenas começando e com isso me sentir realizada e reconhecida pelo resultado do meu trabalho. Tudo parecia bem, até que um dia eu tive uma crise de enxaqueca e fui parar no hospital. O médico me perguntou: qual foi a última vez que você teve tempo de fazer algo para você? Ou que você tirou férias? Ou que você tirou um dia off? Eu nem sabia mais o que era não trabalhar o dia todo, não ter mais de 1000 e-mails não lidos, meu WhatsApp com menos de 300 mensagens não lidas. Eu nem sabia mais o que era ter tempo livre. Eu estava lidando com o que eu chamo de compulsão da mulher que abraça o mundo. São mulheres que são completamente sobrecarregadas por dizerem sim a todas as incríveis oportunidades que aparecem em sua vida, mas que ao invés de se sentirem felizes, estão super estressadas. São aquelas que têm uma vozinha interna dizendo: só mais isso, que legal, eu vou fazer isso também, isso é uma oportunidade, e vai se empolgando até se encher de tarefas aonde não cabe mais. Essa mulher vê tudo como oportunidade, está mais voltada para si mesma, mas não tem foco, quer atuar em todas as atividades ao mesmo tempo e por isso acaba deixando muita coisa sem terminar ou os projetos não avançam. E essa era eu, que por um lado super feliz com todas as incríveis oportunidades, por dar palestras para mais de 1.500 pessoas, por ter 2 empresas rodando bem, por ser reconhecida, por fazer a diferença, e por outro lado eu estava completamente sobrecarregada e estafada, sem tempo nem para respirar e constantemente com a sensação que eu não ia dar conta. Um lado meu, orgulhosa então de estar sempre ocupada. Por outro lado, não ter nenhum hobby, fazer 1000 coisas, não ter um foco claro, não aproveitava o que estava fazendo, não sentindo uma real satisfação. Até que um dia, algo aconteceu com a minha família e ao tentar fazer tudo dar certo, eu fiquei mais de uma semana na cama e tive que desmarcar tudo. Estava super arrasada, sentindo que tinha deixado várias pessoas na mão, que eu tinha decepcionado um monte de gente. E no qual com a minha mentora de negócios eu desabafei com ela. E para minha surpresa ela disse: Lília, estar sempre ocupada não faz você ser importante.
E com esse chacoalhão da minha mentora, eu descobri que eu estava me deixando de lado mais uma vez. Eu queria ser importante, mas me encher de tarefas, por mais que fossem agora super interessantes, não me davam uma vida plena e feliz. Eu nunca tinha pensado, na verdade, o que me fazia feliz. Como eu me divertia, como eu descansava. Na loucura da vida agitada, o que eu dava valor era só correr e trabalhar. Aliás, eu criticava quem tirava folgas. E aí eu fiquei pensando que eu poderia sim me divertir, eu poderia aproveitar mais a minha vida, ao mesmo tempo que eu fazia as atividades profissionais que me davam prazer. Só que não ia dar para fazer tudo, não é mesmo? Então, eu teria que selecionar o que eu mais amava fazer e iria investir como foco do meu trabalho e também descobrir atividades que eu gostava de fazer no meu tempo livre. Descobrir atividades que me davam prazer. Parecia um sonho, mas sabe de uma coisa? Eu comecei a me organizar para isso. E foi então que eu descobri o poder da clareza. O segundo passo do que é hoje a minha metodologia, o Código do Prestígio. Quando eu comecei a ter clareza dos meus objetivos, a ter atitudes coerentes com as minhas metas pessoais e profissionais, eu comecei a valorizar mais o meu tempo e eu mesma a me tornar uma mulher mais valorizada pelas pessoas ao meu redor. Ao mesmo tempo, tive um receio enorme de perder oportunidades, mas descobri que eu podia continuar recebendo as melhores oportunidades e ter sucesso em completá-las, sem o estresse de me sentir sobrecarregada o tempo todo, e que poderia me transformar na profissional que sempre sonhei. Saber quem eu sou de verdade, identificar os meus reais interesses, melhorar minha autoestima e autoconfiança, e me tornei a mulher que diz não para as demandas que chegam com mais facilidade, que inicia meus próprios projetos e tem atitudes de liderança, como por exemplo, delegar e orientar os colegas de trabalho. Com mais foco, passei a influenciar as pessoas com mais facilidade. Me sentia mais segura para tomar decisões e estava pronta para ir a fundo no que mais importava para mim. Antes, me sentia amarrada. Agora, sinto que posso fazer muita coisa interessante. Meus caminhos pouco a pouco começaram a ficar mais claros e a cada passo mais luz e mais possibilidades. E agora não me destacava e era reconhecida só pelos meus talentos, mas valorizada por mim mesma e pelos outros. Me tornei uma mulher alinhada comigo mesma, com os meus sonhos. Então, eu recebi um prêmio da empresa e minha foto foi divulgada como sinal de reconhecimento para a empresa que a gente presta serviço. Para mim estava totalmente ok, porque já era rotina esse tipo de reconhecimento quando se atinge as metas. Logo depois da minha foto ser divulgada, eu recebi uma carta de uma pessoa muito próxima, pela qual eu imaginava total apoio. E essa carta ressaltava as qualidades da pessoa e me fazia a seguinte pergunta: quem você pensa que é para crescer? E a carta discorria sobre o fato de eu querer, segundo essa pessoa, me destacar demais, que eu teria que ficar no meu lugar e ser grata por tudo que eu já tinha, afinal, já estava bom para mim. Eram 2 folhas de um conteúdo que eu não podia acreditar. Eu não tinha culpa, que era a política da empresa divulgar a foto quando você tem um resultado positivo. Nem tinha sido eu a postar, e eu imaginei que essa pessoa eu receberia elogios. Todo mundo elogiou, né? Deu os parabéns, e uma das pessoas mais próximas a mim estava dizendo que eu não merecia, que eu mudei, que agora eu só queria aparecer. Eu chorei muito, fiquei profundamente triste. E olha que eu não sou uma pessoa dramática, mas sabe quando toca o coração, você receber uma carta dizendo que você não merece, perguntando quem é você para crescer, para que você quer, se você quer brilhar e apagar os outros. Eu estava super arrasada. Eu liguei para minha mentora e eu compartilhei tudo com ela. Eu não estava acreditando. E aí ela me pergunta: então, Lilia, quem é você para brilhar? Eu achei que ela estava brincando comigo e disse: o quê? E ela me perguntou de novo, sem mudar o tom: quem é você para brilhar?
e então eu percebi o que ela estava insinuando. Eu não estava chorando por alguém que me perguntou quem eu era para brilhar. Eu estava chorando porque a pessoa que sempre perguntou isso para mim, diversas vezes, era eu mesma. Eu que havia duvidado de mim. Eu que achava inconveniente brilhar. Eu que tinha medo da minha própria luz. Eu que até aquele momento me sabotava, sempre que eu estava em uma posição que brilhava. Eu que ainda escondia e duvidava da minha própria luz. Muitas de nós mulheres fazem isso, sabotam a sua própria luz. Nós sabemos que temos o direito de brilhar, de ser tudo o que estamos aqui para ser, mas eu fui a primeira que me abandonou. Eu tentei ser o que todos queriam que eu fosse. Eu acreditei que meu brilho verdadeiro não tinha valor e eu tentei brilhar de todas as maneiras que não eram minhas, ao mesmo tempo que eu escondia a minha luz. E foi então que eu descobri o poder do brilho, o terceiro passo da minha metodologia do Código do Prestígio. O poder do brilho é quando você finalmente assume todo o seu potencial e brilha sua luz própria ao máximo. E ao fazer isso, ilumina todos ao seu redor. É uma mulher que é segura de quem é e que aceita e tem orgulho de si mesma. E porque finalmente poder brilhar, crescer sem limites, tem espaço para reconhecer o brilho de todos à sua volta, delegando com confiança e escolhendo os melhores profissionais para a sua equipe. Maravilhoso, não é mesmo? Mas no momento que eu tive acesso a esse poder, uma voz dentro de mim disse: Lilia, todas as pessoas vão criticar você por você se achar, porque você quer ser mais que os outros. Você vai brilhar independente do que os outros pensam? Dói imensamente saber que a minha versão iluminada não agrada a todos. E apesar dessa vozinha ter um ponto importante, é verdade, algumas pessoas não vão gostar de me ver iluminada. Algumas pessoas vão torcer para que eu continue sendo invisível. Eu sabia que lá no fundo, pela primeira vez, isso não me importava mais. Que eu podia conhecer a mim mesma a ponto de nada abalar a minha confiança e que eu poderia finalmente ser referência por ser exatamente quem eu era. O poder do brilho me traria o que eu sempre sonhei, ter uma confiança inabalável e me tornar referência por ser quem eu realmente sou. E sabendo tudo o que sei agora, me conhecendo tão profundamente como agora, porque antes eu achava que me conhecia, mas a gente não sabe o que está por trás das cortinas. Eu tive coragem então de me abrir e me conhecer e também sabendo onde eu quero chegar. Isso me trouxe uma confiança tão grande que nem carta, nem e-mail ou recadinho de WhatsApp podem me abalar. Apesar de continuar sendo testada por pessoas próximas que desejam que eu me torne aquela versão inicial, isso não me abala mais. Afinal, era tão conveniente para os demais ter alguém que fizesse tudo, resolvesse tudo sem reclamar, não é mesmo? Mas eu não sou mais assim. Tenho minhas próprias prioridades, sem deixar de ser generosa e ajudar os outros. Mas agora eu faço a minha agenda e ajudo quando posso e desejo. Não preciso ser forçada, eu sou generosa por natureza. Sei que me destacar não agrada a todos e não é funcional para o sistema que existia antes. Descobri que ter gratidão e querer agradar as pessoas por medo ou insegurança são coisas completamente diferentes. Amo o quanto desenvolvi a minha segurança e autoconfiança. Eu respeito as opiniões divergentes, mas tenho tanta segurança sobre mim mesma que não sofro mais. Assumo a mulher incrível que eu sou. Tenho muito mais tranquilidade para fazer minhas coisas, sobra muito mais tempo e às vezes é até esquisito essa nova fase. Hoje me cuido mais, em todos os sentidos. Tenho mais equilíbrio no lado profissional e no pessoal. As pessoas me admiram e respeitam pelo que eu sou, não pelo status da empresa ou pelo que é externo. E hoje eu faço o mesmo com todas as minhas mentoradas.
Faça com que sua luz envolva a todos. Eleve o seu fator de prestígio. E agora, toda iluminada, elas podem crescer sem limites e também iluminar as pessoas ao seu redor. É um movimento maravilhoso de libertar talentos, de não deixar que feridas do seu passado determinem quem você é. Tanto eu como as minhas mentoradas não somos mais mulheres invisíveis. Agora somos mulheres que também iluminam outras mulheres. Ah, e a propósito, recebi outra carta depois de alguns meses da mesma pessoa. Não abri e já sei responder a pergunta: quem você pensa que é? Prazer, eu sou Lília Mesquita e depois de me tornar uma mulher que ilumina e assume todo o seu potencial, brilha e ganha reconhecimento que merece, eu resolvi dedicar a minha vida para revelar o máximo de mulheres que iluminam. E criei meu próprio método que empodera mulheres a saírem da estagnação profissional e a atingirem o reconhecimento e status que desejam e merecem. Eu tenho sonhos, tenho projetos, não sou perfeita, mas continuo crescendo e sou muito feliz de contribuir com outras mulheres que não se conformam em ficar no mesmo lugar, porque eu as enxergo e elas precisam brilhar. Para finalizar, eu sempre digo: fui uma sonhadora e continuo sendo, então eu tenho sonhos ainda mais altos. Eu ainda estou no meio da minha jornada, mas depois que eu descobri essa minha arma secreta que ajudou a sair daquele sofrimento e estagnação, tudo ficou mais fácil, mais leve e flui de modo mais empolgante. Agora eu contribuo com outras mulheres para crescerem também. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e desejo um futuro iluminado para você. Está na hora de se destacar e receber o status e relevância das profissionais do seu nível, porque você nasceu para ser uma mulher sem limites para crescer e brilhar. Ah, e compartilhe com uma amiga que você quer ver brilhar ainda mais.